Bom, olha só, o pastor Silas Malafaia está proibido pelo Supremo Tribunal Federal de deixar o Brasil e proibido também de falar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Áudios divulgados pela Polícia Federal mostram o pastor Silas Malafaia xingando Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente. Gabriela, me dá mais detalhes do que foi divulgado. A gente tem na tela agora uma das... Pode encher a tela para mim, por favor. Isso é um dos áudios divulgados. É uma mensagem do pastor Silas Malafaia, Gabriela, que está na tela, está enchendo a tela neste momento, para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou ler aqui, Gabriela, e depois você me dá mais detalhes. O pastor Silas Malafaia, nessa mensagem, segundo a Polícia Federal, diz: desculpe, presidente, esse seu filho Eduardo é um babaca, inexperiente, que está dando a Lula e à esquerda o discurso nacionalista e, ao mesmo tempo, te ferrando. Um estúpido de marca maior. Estou indignado. Só não faço um vídeo e arrebento com ele, no caso, o deputado Eduardo Bolsonaro, por consideração a você, no caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não sei se vou ter paciência de ficar calado se esse idiota falar mais alguma asneira. Gabriela, como é que isso caiu em Brasília, ontem, sobretudo, quando esses áudios e prints começaram a ser divulgados, Gabriela? Pois é, são mensagens muito fortes e desrespeitosas também. A gente vê palavras muito agressivas vindas do pastor Silas Malafaia criticando Eduardo Bolsonaro. Inclusive, tem também outros áudios que possivelmente a gente vai falar ainda hoje sobre Eduardo Bolsonaro criticando o pai Jair Bolsonaro após uma entrevista que ele deu. Então, para você ter uma ideia, André, o Silas Malafaia, ele foi pego pela Polícia Federal no aeroporto do Rio de Janeiro ontem à noite, quando ele voltava da Europa. Ele não foi indiciado, mas teve o celular apreendido. Então, lá ele falou com a imprensa também. Então, realmente, para a defesa de Bolsonaro, ela mesma disse que foi tudo com muita surpresa nessa relação deste inquérito. A gente aguarda também ainda um posicionamento de Silas Malafaia de hoje, né? Porque ele ainda não se posicionou hoje, para a gente ver como que vai ficar essa situação. Mas são palavras muito agressivas que a gente vê dele falando com Jair Bolsonaro em relação a todas as articulações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Olha, também foi divulgado, vem comigo aqui, um áudio do pastor Silas Malafaia criticando o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Vamos ouvir. Pô, tudo a carta do Trump é pra você. Toda a arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, e nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Dê-lhe um esporro. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse pra ele: a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo: vai pro meio de um pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de vaidade. Bom, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para mandar um recado para o pastor Silas Malafaia. Tem circulado aí uns áudios do pastor Silas Malafaia, né? Vazaram, mais uma vez, através do Phishing Expedition, né? Pegam o celular do Bolsonaro, vazam o que interessam, jogam uma cortina de fumaça para o que realmente importa. Moraes e Dino estão tendo um tempo muito ruim com os bancos, sabem que não vão ganhar essa parada, pois não existe cenário de vitória para o STF. E, diante disso tudo, do que para dizer o seguinte: pastor Silas Malafaia, tamo junto. O senhor está sofrendo os últimos atos desse regime. É aquela situação do desespero, onde eles já não sabem nem mais o que fazer. Tem até gente achando que o Trump vai mudar de ideia, ou pensando que é igual ao Brasil, que é depender do escritório de advocacia que você contrate, eles podem reverter as coisas. E nos Estados Unidos a banda toca diferente. Então siga firme e forte. Tamo junto, pastor. O senhor, igual a mim, tá preocupado com o Brasil e com os brasileiros. Bola pra frente, vambora. O pastor Silas Malafaia falou com a imprensa depois da divulgação das mensagens e mostrou inconformidade. Vamos ouvir.
Gestapo comandada por Alexandre de Moraes. Então, eles vazam o que eles querem. Mas quando chega a sua vez, está lá, ó, sigilo. Não pode falar, inquérito sigiloso. Isso é uma vergonha. Sabe, eu não posso falar, mas vocês sabem tudo que está acontecendo aí. Eu sou autônomo até para criticar Bolsonaro. Isso é uma prova, gente, que eu sou independente. Isso é uma prova. Eu não estou babando, ó, tá errado, não faz assim, não fala assim. Isso é uma prova da minha independência, gente, pelo amor de Deus. Mas tá vazado, eu não posso falar, mas eles vazam. Quem vazou? Quem controla o inquérito, que é a Polícia Federal de Alexandre de Moraes, a Gestapo que está lá em Brasília. Ah, isso é país? Sério? Que justiça é essa? Que país é essa? Que país é esse? Isso é uma vergonha. E vem dizer aqui pra mim que isso é democracia? Eu sou independente, rapaz. Não sou bolsominion, não. Gabriela, as mensagens divulgadas pela Polícia Federal revelam também uma discussão séria entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu filho Eduardo. Elas estão na tela neste momento, Gabriela, você que está ao vivo com a gente da Capital Federal. Eu vou ler para você e para quem está em casa. Essas mensagens, repito, segundo a Polícia Federal, foram trocadas entre o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Numa das mensagens, ele diz assim, Gabriela: eu ia deixar de lado a história do Tarcísio. Tá escrito com um errinho de grafia, mas no contexto seria isso, acredito. Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360, que é um veículo de comunicação, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele para ver se você aprende. Isso ele estaria falando com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então ele diz um palavrão, seu ingrato também com outro palavrão. Mi tananã aqui, também um palavrão, você ainda te ajuda a se lascar aí, seria no caso, Gabriela. E ele rebate uma crítica do ex-presidente pai dele, que teria o chamado de imaturo, e ele diz assim, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro: se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, porque você me joga para baixo, quem vai se ferrar, digamos assim, é você. E vai decretar o resto da minha vida nesta tananã, nesta P aqui. Tenha responsabilidade, ele diz ao pai. Bom, Gabriela Tunes, essas são informações que se tornaram públicas pela Polícia Federal. E agora eu queria saber mais uma vez de você como é que isso está repercutindo, sobretudo no Congresso Nacional, né? Que tem a base da oposição, tem a base também que faz parte do bolsonarismo, né? De apoio incondicional ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que repercutiu essas conversas, esses embates aí bem sérios entre o ex-presidente e o filho Eduardo? Olha só, André, por enquanto, aqui hoje pela manhã, os parlamentares ainda não comentaram presencialmente sobre isso. Ali atrás de mim, acabou de terminar a reunião de líderes, que é quando os parlamentares se reúnem para determinarem a pauta da semana. Então, pode ser que algum parlamentar da oposição venha falar com a gente. Neste momento, estamos ali com a base do PT, se eu não me engano, conversando com a imprensa. Ainda não sei se falaram sobre isso, mas líderes do PL, por exemplo, não conversaram ainda com a imprensa. Mas olha só, nos Estados Unidos, isso já repercutiu hoje de manhã, viu? Agora pela manhã, o Jason Miller, que ele é o principal apoiador de Donald Trump, ele não tem um cargo político, mas é o principal conselheiro político de Donald Trump. Ele tuitou na rede X a seguinte frase: obrigado, bola branca, se referindo a Alexandre de Moraes. Compartilharemos isso com Donald Trump. PS, você é um idiota e uma ameaça à democracia em todo o hemisfério ocidental. O juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump, faremos o que é certo. Então, Jason Miller, que tem bastante contato nos Estados Unidos com o Eduardo Bolsonaro, fez essa crítica a Alexandre de Moraes após esse inquérito da Polícia Federal. Inquérito qual foi pedido para ser aberto e investigado por Alexandre de Moraes após um pedido da Procuradoria-Geral da República. Agora, então, esse documento divulgado ontem volta para o STF, para o PGR, para eles darem o aval e essa investigação, então, finalizar quanto a todos esses trâmites, André.
Gabriela, essa expressão bola branca deve ser em relação à cabeça do ministro, né? Porque ele é tratado assim, por não ter cabelo, por ser careca, digamos, com a cabeça raspada pelos membros da oposição, pelos grupos bolsonaristas, tom jocoso, evidentemente, pelo que se percebe, até porque já me perguntaram, que não entendi. Bom, em alguns dos áudios, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Gabriela, falou sobre a anistia e sobre a relação com os filhos. Vamos ver. Não tenho discussão violenta com filho nenhum meu. Então essa fofoca, quer dividir o tempo todo. Porra. O que eu mais tenho feito, Malafaia, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não ser onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor, como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém e estou fazendo aquilo que eu entendo, você também tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. O pastor Silas Malafaia também falou sobre como Bolsonaro deveria agir neste momento. Seu povo, a sua bolha, precisa ter algo para se defender e te defender. Grave um vídeo. Mostra essa questão, a tarifa de Donald Trump, ele está denunciando o que Alexandre... Cite, você não tem que ter medo de Alexandre de Moraes. Está aí o jogo sendo jogado. Você tem que citar Alexandre de Moraes, censuras, centenas de censuras secretas, ilegais, a plataformas americanas e ameaça de multas. Tem que dizer, tem que detonar a delação do Mauro Cid. É uma vergonha o procurador. Até a imprensa está botando coisa... Bom, tá aí então a palavra, um dos áudios do pastor Silas Malafaia, disponibilizados, ou, na palavras dele, vazados pela Polícia Federal. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.